menosprezam o trabalho manual, né? Exatamente porque, pela sociedade ser dividida em classe, e de uma classe que vive da exploração do trabalho da outra, né? O trabalho é para os outros, não é para mim, não é para os meus filhos, ou o trabalho manual não é para os outros, não é para os meus filhos, e assim por diante, né? E a escola, enquanto não trouxer para dentro de si, na relação com os conhecimentos de cultura geral, na historicização do que é o processo de produção da riqueza na sociedade, né? Enquanto não trouxer para dentro de si a reflexão, e não só a reflexão intelectual, né? Mas um projeto político-pedagógico que tenha como referência o trabalho e o mundo da produção, nós também não construiríamos processos de repensar essa lógica que é discriminatória em relação ao trabalho. O que a gente discute, inclusive, quanto a essa proposta, trazer o trabalho como princípio educativo, né, sugere mais ou menos isso, está vinculado, em certa medida, a essa preocupação. Primeiro, que quando à medida que nós e os jovens, né, os nossos alunos, os nossos filhos, compreendam que a vida humana é produzida, que a sociedade é produzida por meio do trabalho humano, né, nós vamos todos nos entender como produtores de conhecimento. E aí, nesse sentido, não há por que ter um tipo de escola para uns e um tipo de escola para outros. Ao mesmo tempo, se não imediatamente, como é o caso da educação profissional, mas mediatamente, saber que a cultura geral, que os conhecimentos científicos, que são substância da escola, são produzidos por uma historicidade da produção dos bens e riquezas humanos, né? E ao mesmo tempo produtores também de desigualdade, isso nos ajuda numa formação mais crítica. E como essa sociedade ela discrimina o trabalho, a escola que tem a educação profissional por dentro dela, né, ela se desafia a ver o mundo e a educação também de outra forma. Diferentemente das escolas que são eminentemente propedêuticas, ou acadêmicas, enfim, e refratárias à cultura do trabalho, né, a possibilidade do conhecimento ser rebuscado e, quem sabe, até mesmo bem transmitido, mas esvaziado do seu sentido histórico, social, é bastante grande, né? Então há também uma luta, não só em termos do direito, da possibilidade dos sujeitos, né, de construírem, por meio da educação básica, e com a educação básica, a sua profissão, né, com um desdobramento específico de uma formação profissional, mas também a construção de uma outra forma de pensar a sociedade que se dê a partir da escola e em todas as suas modalidades, né? Na educação de jovens e adultos, eu acho que tem uma problemática que é contraditória em relação a isso que eu acabei de falar, né? Porque para os jovens, adolescentes, né, adolescentes e jovens que não estão inseridos diretamente na economia ativa, né, o trabalho se apresenta de uma forma imediata, né, em relação aos seus pais, às convivências que se tem, não para si, porque considerando que não esteja dentro de uma organização, né, de produtivo, não esteja em alguma atividade de serviços, enfim. Agora, para o trabalhador adulto, o trabalho se apresenta para ele de forma imediata. É a substância mesmo do seu cotidiano, né? Do seu acordar, do seu ir, do seu fazer, do seu voltar, né? A ameaça do desemprego, que se apresenta constantemente como um elemento que é estrutural da nossa sociedade mesmo, que se agrava em determinadas conjunturas, né? A possibilidade, mais do que possibilidade, necessidade de construir horizontes e perspectivas profissionais ou de trabalho em que a escolaridade se apresenta como um elemento fundamental. Seja a escolaridade básica, a educação básica, seja também aquela vinculada à própria formação profissional, à qualificação, que vai se tornando necessária no mundo de hoje, frente ao desemprego, frente às inovações tecnológicas ou com necessidades de mudança de atividade ocupacional e assim por diante. Então,
muitas das vezes, ou se não na maioria, ou de forma plena, né? O adulto, quando procura a escola, quando retorna, retorna muito premido por necessidades imediatas e instrumentais. Com essa escola, ou com a educação, ou com a formação profissional, ou agora terminando o ensino fundamental, ou terminando o ensino médio, conseguir um emprego melhor, conseguir um emprego, né? ou ter outras possibilidades, ter outras alternativas e assim por diante. Essa questão ela me parece muito desafiadora para nós como educadores, porque se traz uma materialidade muito clara do sentido do trabalho na educação. Esta, entretanto, não poderia ser tomada por nós como educadores como uma finalidade instrumental da educação, que aí o que se perde é o inverso, né? Como eu estava dizendo, se na escola não profissional o trabalho não entra, a sua substância, né, não é temática, e aí a gente tem que buscar a aproximação da escola com o trabalho, né, para as instituições, os cursos, enfim, as experiências da educação de adultos, o trabalho está muito presente, a gente precisa conseguir meios de mediatizar, né, esta relação de maneira tanto que possamos ter no processo formativo, por meio ou pela mediação da educação básica, contribuir para que esses sujeitos tenham uma compreensão crítica a respeito das relações sociais de produção, das relações de trabalho, inclusive ajudando a compreender que toda situação de exploração, de negação, de desemprego, de violação, não é resultado da sua suposta ou disseminada ideia, como se faz, incapacidade, ou mesmo porque não estudou, né? Mas ajudar a compreender que são fenômenos que vêm dessa própria estrutura da sociedade. E que a educação e o conhecimento se torna, antes de ser um instrumento para conseguir sobreviver e lutar nesse mundo difícil, na verdade, um direito, porque é direito de todos apropriar-se do patrimônio cultural e científico dessa sociedade, né? Então, trabalhar essa mediação, que é de fato contradição, né? A necessidade premente do trabalho e a finalidade instrumental da educação e da educação profissional que se apresenta para esses sujeitos, ao mesmo tempo que o desafio de construir distanciamentos para se ter uma elaboração crítica acerca desta relação. Então, acho que esse desafio para a educação dos jovens e adultos, né, do lugar, do sentido e da medida do trabalho na formação básica e profissional, eu considero bastante relevante, e é o que eu apresento sinteticamente como desafio, de transformar o trabalho na educação dos jovens e adultos como princípio educativo, então, nos termos, como eu disse, que nos ajuda a nos compreender como sujeitos de conhecimento e a própria historicidade da produção, né, dos bens que temos, da riqueza, e também como contexto de formação e como finalidade de formação. Acho que são reflexões que a gente deve apresentar, fazer na construção dos nossos projetos político-pedagógicos e na organização curricular e assim por diante. Justamente por isso, né, alguns aspectos também para a gente refletir. Como pensar a relação entre a educação básica e a educação profissional na educação dos jovens adultos? Aqui a gente Naira vai falar de exemplos, outros, vocês próprios, né, são sujeitos dessas experiências, dessas iniciativas, né? Quero dizer assim, eu acho que diretamente, reflexões que a gente aqui apresenta, mas que o conteúdo mesmo está no cotidiano das nossas escolas, dos nossos cursos, né? Como disse, esses desafios vão se tornando mais complexos na educação de jovens e adultos, né? Tanto pela singularidade desses sujeitos, né, da relação que tem com a escola, que estabelecem com a escola e com as finalidades da educação,
mas também em razão da sua estrutura de vida, né? Pessoas que estão numa jornada de trabalho, né? Seja ela regular, ou seja absolutamente irregular, precária, né? Sazonal, então que já tem na própria Constituição das condições para o estudo, para a disciplina intelectual, outras características, né? A escola, que escolas são essas? Como são as nossas escolas para as necessidades e características dos jovens e adultos trabalhadores, né? Das suas instalações, das suas condições físicas, do seu universo, por exemplo, sempre vendo aqui a iluminação para alguém que trabalhou o dia inteiro, à noite numa sala mal iluminada, né? Ou numa sala mal acondicionada em termos da temperatura e assim por diante. Espaços e tempos curriculares que se pode construir com a clareza da relação entre possibilidades, né, e necessidade, aquilo que se precisa e aquilo que se tem e que pode vir a ter. E a construção mesmo da proposta curricular, né? Como é que a gente pode pensar o universo do trabalho e este, por sua vez, recortado em profissões ou atividades ocupacionais específicas, como acontece na organização dos cursos, como pensar o conteúdo das atividades de trabalho dentro dos universos, dos arcos ocupacionais, o que estiver se definindo, como referência para se pensar a organização curricular, a seleção dos conhecimentos, as estratégias metodológicas e a prática pedagógica em síntese, né? Tendo tanto considerando tanto que o conhecimento do trabalho ele é conhecimento vivo e ele não é um conhecimento exclusivamente aplicado ao operacional, porque qualquer operação, qualquer procedimento que dê resultado, que resulte em alguma coisa, né, que seja a pintura de uma parede, que seja uma instalação hidráulica, que seja um serviço no âmbito do comércio, ali tem conhecimento vinculado aos diversos campos das ciências, que nós não encontramos de imediato, porque no imediato o que prevalece são as operações, os procedimentos muitas vezes simples, porque vinculados a atividades profissionais também consideradas simples ou de natureza mais operacional. Mas, se temos a capacidade de problematizar das atividades profissionais, dos exercícios de trabalho, dentro das diversas áreas, das diversas áreas profissionais, ou dos arcos ocupacionais, ou das ocupações propriamente ditas, né? O recorte aí depende muito de em que situação a gente está. Se a gente consegue problematizar os conhecimentos que se apresentam a princípio como operacionais, problematizá-los em termos dos seus fundamentos científicos, sociais, das suas marcas sociais, dos seus condicionantes históricos, das suas vinculações políticas, dos elementos culturais daquela atividade, daquela profissão, daquela região, nós vamos encontrando vinculações com as ciências, né? E vinculações com conhecimento de cultura geral, a princípio, muitas vezes tido como não é necessário, não é útil, ou não dá tempo de ensinar, e assim por diante, mas se vinculado, construído nessa relação entre o geral e o específico, né? Entre o particular e o universal, talvez a gente possa ir pensando em formas pedagógicas, né? Em opções, em construções pedagógicas, em que tanto o conhecimento geral quanto o conhecimento específico, profissional, vão se articulando numa totalidade e os dois adquirindo sentido efetivo e cumprindo com as finalidades que se quer, que precisa, que dá a formação básica, porque a formação profissional, sendo uma necessidade, um direito, não pode, entretanto, substituir o outro, né, que é da formação básica. E, finalmente, então, os desafios institucionais, né? Acho que Dante já fez muitas das referências. A gente está aqui com pessoas que estão vinculadas ao IFE, né? Com instituições com história, que começou trabalhando com os sujeitos trabalhadores, né? E que foi se reconstruindo
tendo como população principal a sua juventude, esta com uma escolarização relativamente bem feita e assim por diante. O que significa o desafio dessas instituições se abrirem, na verdade, para serem apropriadas, fundamentalmente, por aqueles a quem lhes é direito, né, que é a classe trabalhadora.